Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Medicina Legal, agora com relação à antropologia. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação à antropologia forense, precisamos compreender os conceitos de identidade, identificação e reconhecimento. São coisas diferentes. A identidade é um elemento estável que identifica alguém. É um elemento objetivo ou subjetivo. Essa é a identidade. A identificação é um emprego de meios para atribuir a identidade. E ela é diferente da identificação policial ou judiciária. Essa identificação policial ou judiciária é realizada por papiloscopistas através da descrição de um retrato falado, fotografia ou impressão digital, ou também por documentoscopia. Então essas são as formas de identificação, que é a identificação judicial, a policial. Lembrando que o civilmente identificado não será submetido à identificação judiciária, policial. Então, ainda com relação à identificação, então basicamente é um método, espécie, identidade, sexo, dentes, DNA, raça e estatura. Tudo isso pode servir para identificação do indivíduo. E por fim, o reconhecimento. O reconhecimento é um meio de atribuir identidade a alguém conhecido. Essas são, então, as diferenças entre identidade, identificação e reconhecimento. E quais são as formas de identificação? Basicamente, marcações, cicatrizes, tatuagens. E a forma científica de atribuir uma identificação foi lá criada inicialmente por Bertillon, conhecida como bertillonagem. Era basicamente uma antropometria. São 11 medidas de pessoas entre 20 e 65 anos. Então, a partir de 11 medidas antropométricas, de medidas do corpo, era estabelecida, então, uma identificação. Também através do retrato falado, por características cromáticas e de forma e complementares. Também por fotografia sinalética, de perfil direito e de frente, é sempre o perfil direito. E marcas. Então essas eram as formas de identificação conhecida como bertillonagem. Em termos de medicina legal, propriamente dito, vamos começar o estudo então da identificação de ossos humanos. Como é que eu sei que o osso é humano, não é de um animal? Basicamente, ossos humanos possuem canais de Harvard e de Volkmann. Os canais de Harvard são os longitudinais e os de Volkmann são os transversais, em relação aos vasos sanguíneos. Os canais humanos de Harvard, eles têm uma forma elíptica e irregular. O sistema de Harvard é um sistema de osso compacto. Então, basicamente, é isso. Nos humanos, nós temos uma cortical delgada. Nós temos trabéculas finas. A trabécula, basicamente, é a parte que é não compacta do osso. Lembrando que o sistema de Harvard ele está lá no osso compacto. Aqui nós estamos falando de trabéculas finas, ou seja, não compacto, não estamos falando dos canais de Harvard. Os humanos possuem diáfise reta e menos espessa. Os animais, por outro lado, é o contrário. Ele é mais espesso, ele é mais, não é fino, é espesso, e não é delgado, tudo é espesso, é grosso e espesso, e bastante concentrado. E é arredondado. A forma dos canais de Harvard humanos é elíptica e irregular. Nos animais, os canais de Harvard são redondos, circulares e menorzinhos. Ainda, formas de identificação. Métodos primários de identificação são DNA, radiográficos, odontologia legal ou papiloscopia. E métodos secundários são métodos individualizantes, que são as individualidades, tatuagens, sinais profissionais, malformações ou cicatrizes. Com relação à identificação, o sexo cromossomal, através, então, do corpúsculo de Barr, feminino, ou de fluorescência. Nós temos identificação gonadal, identificação cromático, corpúsculo de Barr novamente, genitália interna e externa, a classificação por sexo jurídico através de um documento e a classificação psíquica do sexo, que é no caso dos trans. Não vamos entrar nesse mérito.
Com relação à identificação de sexo médico legal, então será feita após perícia. Então, no útero, mais genitália, mais gônadas. Isso faz a identificação sexual. Útero, genitália e gônadas. Mandíbula, 82%. Nós temos um côndilo mais saliente nos homens. Nós temos uma mandíbula mais espessa em homens, com elevada rugosidade. Com relação à sua forma, o seu ângulo é um ângulo mais quadrado. São todas características da mandíbula dos homens. E maior densidade óssea. Também com relação ao crânio, nós temos a glabela, mento, processo mastoide, bordos orbitais mais arredondados e um arco supraorbitário. São características médico-legais para a identificação do sexo. Em termos agora médico-legais mesmo, o principal osso que é utilizado para a identificação e diferenciação do sexo é o osso da pelve, a famosa bacia. A bacia, a pelve, ela é composta pelo osso sacro, ilho, isquio e pubis. A acurácia é de 90% para a determinação do sexo. E a bacia ginecoide será uma bacia feminina, enquanto que a bacia androide é uma bacia masculina. Antropoide, mulheres negras possuem uma bacia antropoide. E os hermafroditas, ou tanto homens quanto mulheres, podem ter a bacia do tipo platipeloide. Importante mesmo é saber que o que diferencia, o principal osso da pelve que diferencia é o isquio, porque nos homens nós vamos ter um ângulo agudo e nas mulheres nós vamos ter um ângulo obtuso. Os ossos dos homens são mais rugosos e a bacia ela é em formato de coração. Nós temos ali um acetábulo lateralizado, fica bem no lado assim. Enquanto que as mulheres, elas possuem um acetábulo mais frontal, mais para frente, e a bacia é redonda, porque tem que passar um bebê por ali. Além disso, os ossos são mais lisos, são menos rugosos, os ossos da bacia. Com relação aos ossos do tórax, nós temos então as vértebras, costelas, externo, escápula e clavícula. Perceba, o homem ele é um cone invertido, tem os ombros largos, enquanto que a mulher ela é mais afunilada, é aquela questão do violão. Nós temos ainda algumas questões aqui de ângulo facial, índice radionumeral e a questão de raça. Vamos falar das raças então. Raça, segundo Otto Lengi, nós temos a raça caucasiana, mongoloide, negroide, indiano e australoide. Essas são as raças. Com base no ângulo facial, no progmatismo, nós poderemos determinar, então, um meato acústico e um ponto mais saliente na frente. Então, nós estamos aqui diante de uma primeiro, que é o jacarte, segundo, que é o cloquet, e o terceiro, que é o curvet. Basicamente, dois são em relação ao dente e o primeiro em relação ao nariz. É o ângulo facial em relação ao nariz, o ângulo facial em relação ao dente. Do meato acústico em relação ao nariz, meato acústico em relação ao dente. Isso aqui nem existe, vamos ser bem sinceros. Mas tudo bem. Temos ainda o índice radiohumeral. Então nós vamos pegar lá o comprimento do rádio vezes 100 e dividir pelo comprimento do húmero. Se você for um indivíduo branco, esse valor vai dar menor de 75. Se você for um indivíduo negro, vai dar maior de 75. Tá bom. O índice tíbio-femoral é o comprimento da tíbia vezes 100 dividido pelo comprimento do fêmur. Se você for branco, vai dar menor de 33. Se você for negro, vai dar maior. Perceba, o negro é sempre maior. Ele é maior, ele é mais forte, é melhor em tudo. Então, não vamos nem entrar nesse mérito aí, pessoal. Você não vai nem cair. Ainda com relação à raça, nós temos um índice cefálico, a forma de Retzius. Largura vezes 100 dividido pelo comprimento. Tá bom. Senta lá, Cláudia. Com relação à anatomia dentária, se você for branco, a sua anatomia dentária será mamelonada. O branco é mamelonado. O negro é estrelado. E o mongoloide é intermediário. Tá certo. Estatura. Tábula osteomérica de Broca. E as tabelas de Etienne Roulet
de Trotter e de Glesser. Com relação à estatura, temos essas tabelas e tábuas. Hein? Nunca vi cair. Com relação à identificação de idade, agora sim algo minimamente relevante. Estimativa com base no exame físico, no desenvolvimento dos ossos e no desenvolvimento dentário. O embrião até o 1º mês, o feto até o 9º mês e o infante nascido, tem que estar sujo, né? O recém-nascido higienizado. Infância de 1º até 7 anos ou 2º. A primeira infância é até os 7 anos. A segunda infância ela é dos 8 aos 11 anos. A adolescência vai dos 12 aos 18 anos. A mocidade vai dos 18 aos 21 anos. E o adulto é a partir dos 20 anos. Até os 60 anos você é adulto. Com 61 anos você já é idoso. E com mais de 80 anos você está na senilidade. A vida intrauterina, nós temos então uma morfogênese mais uma questão de anatomia. Crescimento, então, é de 1 a 3... De 1 a 3 meses, você vai crescer 6 centímetros por mês. A partir do 4º, você vai crescer 5,5 centímetros por mês. Tá bem. Na vida intrauterina. Crianças, então, de 0 a 12 anos, nós temos a ossificação em regiões como no crânio, que é fontanela ou moleira, e nas extremidades dos ossos longos, nas epífises e metáfises. Nós temos, então, o fechamento dos ossos, a erupção dentária. Isso ocorre nas crianças até 12 anos. Os jovens, adolescentes e a mocidade vai dos 18 a 21 anos. Então, nós vamos identificar isso através de radiografias do punho e de mãos, extremidades ósseas e dentes cisos. Assim, nós identificamos majoritariamente os jovens e os adolescentes na mocidade. O idoso e o senil nós vamos identificar através da osteoporose, vértebras ossificadas, catarata e mandíbula, orelha e nariz gigantescos. Eles têm essas partes grandes. E os adultos, então, através de radiografias de ossificação, desgaste dentário, e fechamento das suturas cranianas. Perceba que a antropologia não é mole. Ainda, dentro da antropologia, nós temos as análises de papiloscopia forense. Então, lá desde Marcelo Malpighi, que identificou lá o desenho digital através das estrias dérmicas. Depois nós tivemos os Purkinje, que determinou que existem 2 arcos, 2 presilhas e 5 verticilos. Este é o pai da papiloscopia, Purkinje, pai da papiloscopia. Depois nós temos Herschel, que determinou a imutabilidade e a perenidade. E, por fim, temos Galton. Galton, ele atribuiu, então, a estrutura do delta nuclear, a questão do arco, que é basicamente não tem núcleo, a questão do laço, 1 núcleo e 1 delta, e a questão do verticilo, que é 1 núcleo e 2 deltas. Os pontos característicos, ou as minúcias, também vem lá a questão do Galton. Então, lembra da bertillonagem, que eram 11 medidas? Bertillonagem, 11 medidas. Aí veio lá o Galton e criou, então, na verdade, o Locard que veio, né? As 12 minúcias de Locard. Então, ele criou um número a mais, que são basicamente os pontos característicos, que é o ponto, a ilha, o cortada e o encerro. Questões de papiloscopia. Isso nunca vai cair. Temos ainda a questão do Henry Faux, que ele fez o sistema decadactilar, e finalmente o Juan Vucetich, que sistematizou todo esse conhecimento através dos cartões de identificação. Basicamente, nós temos uma série e seção, e nós temos a veia, 4, 3, 2, 1. Então, aqui nós temos a mão direita e aqui a mão esquerda. Começando, então, verticilo, presilha externa, presilha interna e arco. O primeiro é o dedão. O dedão é um verticilo. E depois, com a numeração normal, temos aqui, então, a mão direita em cima, série é a mão direita e seção é a mão esquerda. É isso. A formação da papila dérmica ocorre
na 17ª até a 22ª semana, de 5 a 6 meses. Os princípios papiloscópicos são aqueles com relação aos princípios biológicos e técnicos. É o PIU-PC. PIU, perenidade, imutabilidade e unicidade ou universalidade. E os princípios técnicos são a praticabilidade e a classificabilidade ou variabilidade. O sistema de Vucetich é o sistema basilar, marginal e nuclear. E os tipos fundamentais são arco, presilha interna, a interna é direita e a externa é esquerda, e o verticilo. E por fim, Luiz Reina Almandos, ele estudou lá a albodactiloscopia, que são as linhas brancas e rugosidade. E por fim, este então é o estudo inicial da antropologia forense, desde os seus princípios e conceitos iniciais de identidade, identificação, reconhecimento, passando por questões médico-legais e densidades de ossos, de humanos, animais e diferenciação entre os sexos, até a identificação final. E na prática mais utilizada, que é a identificação papiloscópica pelo sistema do Juan Vucetich.